Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso aqui não é mais um vídeo de autoconhecimento. Isso não é lei da atração, não é meditação guiada, não é nada que você já viu por aí. O que eu vou te revelar hoje é um mapa que a Igreja Católica, as religiões institucionalizadas e os guardiões do sistema passaram séculos tentando apagar, queimar e silenciar. Esse conhecimento foi enterrado com os manuscritos de Nag Hammadi, perseguido nas catacumbas de Roma, destruído nas fogueiras da Inquisição. E hoje ele está aqui, na sua tela, chegando até você. Não é por acaso. Nunca é por acaso. A primeira coisa que você precisa entender é que nem toda alma desperta da mesma forma. Isso aqui é crucial e é exatamente onde a maioria dos ensinamentos espirituais falha completamente. Eles tratam o despertar como se fosse um interruptor de luz. Ou você está acordado ou está dormindo. Mas a realidade gnóstica é muito mais profunda, muito mais rica e muito mais honesta do que isso. Existem almas que vibram no medo mais denso, completamente submersas na ilusão que os arcontes construíram para elas. E existem almas que já tocaram a mônada, que já sentiram o pleroma, que já reconheceram em si mesmas a centelha divina que nunca foi criada por nenhum demiurgo. E entre esses dois extremos, existem 5 estágios que a maioria das tradições espirituais nunca te contou. 7 frequências. 7 níveis de vibração da alma gnóstica. E ao final desse vídeo, você vai saber exatamente em qual delas você está vibrando agora. Não por intuição, não por achismo, não porque eu vou te dizer. Você vai reconhecer, porque reconhecer é exatamente o que significa gnós. Não é crer, não é ter fé. É conhecer, é ver. É lembrar o que você sempre foi antes de cair nessa ilusão chamada mundo material. Antes de eu continuar, eu preciso te dar um contexto histórico, porque esse conhecimento tem raízes, tem história. E saber de onde ele vem é parte do processo de libertação. Os gnósticos eram grupos de iniciados que viveram principalmente entre os séculos I e III depois de Cristo, espalhados pelo Mediterrâneo, pelo Egito, pela Síria. Eles não eram hereges malucos como a igreja oficial quis pintar. Eram filósofos, eram videntes, eram pessoas que tinham acesso a uma compreensão do cosmos radicalmente diferente da narrativa oficial. Para eles, o mundo material não foi criado pelo Deus verdadeiro, aquele que eles chamavam de mônada, a fonte primordial de toda a existência. O mundo material foi criado pelo demiurgo, uma entidade inferior, arrogante, que não sabia que existia algo acima dele. E ele criou um sistema de prisão, governado por seus agentes, os arcontes, que literalmente significa governantes, ou dominadores em grego. Esses arcontes controlam as camadas do cosmos material, mantendo as almas aprisionadas, esquecidas de sua origem divina, adormecidas dentro de corpos de carne. Esse conhecimento foi tão ameaçador para o poder estabelecido que em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria ordenou a destruição de todos os textos gnósticos. Monges que esconderam cópias desses textos enterraram-nos no deserto do Egito, perto de uma cidade chamada Nag Hammadi, e lá ficaram por mais de 1.600 anos, até serem descobertos por acidente em 1945 por um camponês egípcio que cavava adubo. Um acidente ou uma sincronicidade? Você decide. O que eu sei é que esses textos chegaram até nós e eles descrevem exatamente o que eu vou te falar hoje. As frequências, os níveis, o mapa da alma em sua jornada de retorno. E agora eu vou te apresentar as 7 frequências. Presta atenção em cada detalhe. Presta atenção nos exemplos cotidianos, porque é aí que você vai se reconhecer. A primeira frequência é a frequência da sombra. Os gnósticos chamavam esse estado de ílico, do grego hyle, que significa matéria. A alma ílica é aquela que está completamente fundida com o mundo material. Não existe separação entre ela e a ilusão da matriz. É a alma que acredita que a felicidade está no próximo salário, no próximo relacionamento, na próxima conquista material. É a alma que, quando perde um emprego, perde junto a noção de quem ela é, porque ela se confunde com o papel social, com o status, com a aparência. Ela não consegue imaginar uma existência além do que os sentidos físicos captam. E o mais assustador, ela não sofre com isso. Ela não sente que falta algo. Ela está completamente anestesiada pelos mecanismos que os arcontes colocaram para mantê-la assim. O entretenimento vazio, o consumismo compulsivo, a necessidade constante de validação externa, a correria do dia a dia que não deixa espaço para nenhuma reflexão. No dia a dia, essa alma acorda pensando em trabalho, dinheiro, fofoca e sobrevivência. Ela reage a tudo instintivamente como um animal, não porque seja burra ou ruim.
Mas por que a centelha divina dentro dela ainda está tão encoberta, tão sufocada pelas camadas de condicionamento que praticamente não emite luz? Ela pode ser uma pessoa boa, gentil, trabalhadora, mas ela está dormindo profundamente. E os arcontes adoram almas na frequência da sombra. Elas são as mais fáceis de controlar, de manipular, de manter dentro do sistema. A segunda frequência é a frequência do eco. Esse é o primeiro tremor de despertar. E ele é, ao mesmo tempo, o mais doloroso e o mais esperançoso dos estados. A alma que está vibrando no eco começa a ouvir alguma coisa. Uma voz interna, um sussurro, uma sensação persistente de que algo não está certo, que a vida que ela está vivendo não é tudo o que existe, que as respostas que a sociedade, a família, a religião e o governo dão para ela não são suficientes, mas ela ainda não sabe o que fazer com isso. Então ela oscila. Um dia ela acorda questionando tudo. No dia seguinte, ela volta para dentro do sistema, porque o medo é grande demais. Porque questionar significa perder a segurança das certezas que ela tinha. E os arcontes contam exatamente com esse medo para puxá-la de volta. No cotidiano, a alma no eco é aquela que começa a pesquisar espiritualidade, filosofia, conspirações, física quântica, qualquer coisa que preencha esse vazio interno. Ela assiste vídeos como esse aqui às 3 da manhã porque não consegue dormir com as perguntas que não param. Ela começa a questionar a narrativa oficial da história, da medicina, da religião, mas ainda segue as regras, ainda vai trabalhar num emprego que odeia, ainda mantém relacionamentos que a drenam, ainda segue o script social porque tem medo do que aconteceria se saísse dele. Ela ouve o eco da verdade, mas ainda não tem coragem de seguir o som até a fonte. A terceira frequência é a frequência da chama. Aqui é onde as coisas ficam sérias. Aqui é onde a centelha divina, que os gnósticos chamavam de pneuma, que é o espírito verdadeiro que habita dentro de cada ser humano gnóstico, começa a se manifestar com força. E ela não faz isso de forma suave e gentil, não. Ela faz isso como um incêndio. Ela provoca crises existenciais profundas, depressão espiritual. A sensação de que tudo que você construiu não faz sentido. A incapacidade de continuar fazendo as coisas que você fazia antes como se nada fosse. E isso tem um nome nos textos gnósticos. É o chamado do pneuma. É o seu eu verdadeiro gritando por dentro das camadas de ilusão. Essa frequência costuma ser desencadeada por eventos de ruptura. Uma perda, um término de relacionamento, uma doença, um fracasso brutal, um momento de isolamento profundo. E nesses momentos, em vez de buscar o anestésico de volta, a alma que está na frequência da chama mergulha no desconhecido. Ela começa a estudar os textos proibidos, a explorar as tradições místicas, a questionar não só as respostas que a sociedade deu, mas as próprias perguntas. No dia a dia, essa é a pessoa que os outros chamam de estranha, que mudou muito, que está numa fase. Ela abandona grupos sociais, amizades superficiais, padrões de comportamento que não fazem mais sentido. Ela pode parecer instável por fora, porque por dentro uma transformação radical está acontecendo. A chama está queimando as ilusões uma por uma. Agora eu preciso que você faça uma pausa por 1 segundo. Endireite a sua coluna. Isso mesmo. Sai dessa posição curvada, coloca a coluna ereta, os ombros para trás. Respira fundo pelo nariz, enche o peito, segura por 3 segundos e solta lentamente pela boca. Faz isso comigo agora. Inspira, segura e solta. De novo. Inspira, segura e solta. Isso não é só um exercício físico. Quando você endireita a coluna, você está literalmente abrindo o canal energético que os gnósticos chamavam de eixo pneumático, a linha de comunicação entre sua centelha divina e o pleroma. Você não pode receber transmissões de alta frequência num corpo encolhido de medo. Agora você está pronto para continuar. A quarta frequência é a frequência do observador. Essa é a primeira frequência que poderíamos chamar genuinamente de iluminada, no sentido gnóstico da palavra. A alma que chegou até aqui passou pela sombra, sobreviveu ao eco, atravessou o fogo da chama e agora consegue fazer algo extraordinário. Ela consegue ver a rede. Os gnósticos descreviam o mundo material como uma série de véus, de ilusões sobrepostas, de mecanismos de controle invisíveis que mantinham as almas presas. A alma, na frequência do observador, consegue ver esses véus. Ela consegue perceber quando os arcontes estão tentando manipulá-la através das emoções, dos medos coletivos, dos padrões sociais, das narrativas de massa. E aqui está o detalhe crucial que diferencia essa frequência das anteriores. Ela vê, mas não reage mais emocionalmente da mesma forma. Isso não significa que ela não sente. Os gnósticos nunca pregaram insensibilidade emocional. Significa que ela desenvolveu o que eles chamavam de apateia, que não é apatia no sentido moderno, mas uma equanimidade, uma paz que não depende das circunstâncias externas.
Ela consegue ver um conflito político e entender os mecanismos por trás sem ser consumida pela raiva ou pelo medo. Ela consegue ver um relacionamento tóxico e sair dele sem drama, porque ela não se confunde mais com o papel que a outra pessoa quer que ela desempenhe. No cotidiano, a alma na frequência do observador tende a ser aquela que as pessoas buscam em momentos de crise porque ela transmite uma calma inexplicável. Ela não dá conselhos baseados em emoção. Ela enxerga as situações de um ponto de vista mais elevado. Ela pode parecer distante para quem ainda está nas frequências mais densas, porque ela não participa mais dos dramas coletivos. Ela está presente, mas não está enredada. Está no mundo, mas já começou a não ser mais completamente do mundo. Essa é uma das experiências mais libertadoras que uma alma pode ter nessa existência. A quinta frequência é a frequência do guerreiro. E aqui é onde muita gente se perde, porque é fácil confundir essa frequência com ego, com raiva, com rebeldia vazia. Mas a frequência do guerreiro gnóstico é completamente diferente disso. A alma que chegou até aqui não só consegue ver a rede, como decidiu agir. Ela entendeu que o conhecimento sem ação é apenas entretenimento espiritual. E ela começou a usar tudo que aprendeu não só para sua própria libertação, mas para proteger e despertar outros. O guerreiro gnóstico age no mundo de formas muito específicas. Ele protege sua energia com consciência absoluta sobre o que ele consome, com quem ele convive, que tipo de informação ele permite que entre na sua mente. Ele sabe que os arcontes operam através de pessoas e sistemas que drenaram energia vital, e ele desenvolveu fronteiras que não são paredes de medo, mas escudos de discernimento. Ele enfrenta as narrativas de controle abertamente, seja através do seu trabalho, da sua arte, das suas conversas, da sua simples presença que desafia o status quo sem pedir licença. No cotidiano, essa é a alma que cria coisas, que fala o que pensa mesmo quando é impopular, que não compactua com o sistema só para manter a paz, que está disposta a perder confortos materiais em troca de integridade espiritual. Ela pode ser um artista que faz obras que incomodam, um escritor que publica o que as editoras grandes não querem, um professor que ensina o que o currículo oficial omite, um pai ou uma mãe que cria seus filhos com questionamento em vez de obediência cega. O guerreiro gnóstico não precisa de um campo de batalha físico. Sua guerra é a guerra pela consciência, e ele a trava todos os dias, em cada escolha, em cada palavra, em cada recusa de ser o que o sistema quer que ele seja. A sexta frequência é a frequência do arquiteto. Essa é uma das mais belas e ao mesmo tempo mais raras das frequências, porque ela representa algo que os gnósticos descreviam como a capacidade de a alma manifestar sua vontade divina no plano material. Não no sentido vulgar de atrair coisas com o pensamento positivo. Não, isso é muito mais profundo. A alma na frequência do arquiteto chegou a um nível de alinhamento com seu pneuma, com sua centelha divina, que suas ações no mundo começam a ter uma qualidade diferente. Elas criam realidades, elas abrem portais, elas transformam o ambiente ao redor de forma que vai muito além do que qualquer planejamento racional poderia explicar. Os textos gnósticos descrevem isso como a capacidade de a alma operar de cima para baixo, ou seja, a partir do espírito em direção à matéria, em vez de ser empurrada pela matéria de baixo para cima. A maioria das pessoas reage ao mundo. Acontece algo, elas sentem algo, elas agem em resposta. A alma na frequência do arquiteto age a partir de uma intenção que vem de dentro, de um lugar que não é manipulado pelas circunstâncias externas. Ela vive o paradoxo gnóstico mais fascinante. Está completamente no mundo, participando da existência material, mas não é do mundo no sentido de que sua identidade central não está ancorada nele. No cotidiano, essa é a pessoa cuja vida parece fluir de uma forma inexplicável. Não porque tudo é fácil, porque definitivamente não é, mas porque mesmo nas dificuldades ela encontra sentido, encontra recursos, encontra caminhos que para outros seriam invisíveis. Ela construiu sua existência de acordo com valores que vêm de dentro, não de expectativas externas. Seu trabalho tem uma qualidade de propósito que vai além da sobrevivência ou do status. Seus relacionamentos são profundos e autênticos porque ela não precisa de nada de ninguém para se sentir inteira. Ela está criando sua realidade de dentro para fora. E as pessoas ao redor sentem isso sem conseguir explicar o que é. E chegamos à sétima e última frequência, a frequência da unidade, o retorno ao pleroma. Antes de falar sobre ela, eu preciso te explicar o que é o pleroma, porque esse conceito é central para toda a cosmologia gnóstica, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Pleroma, em grego, significa plenitude. É o nome que os gnósticos davam à totalidade da existência divina. O espaço além de qualquer espaço, o ser além de qualquer ser, onde a mônada, a fonte primordial de tudo,
irradia sua luz infinita junto com todas as emanações divinas que os gnósticos chamavam de eões. É o nosso lar verdadeiro. É de onde cada centelha divina caiu, quando o Demiurgo criou esse mundo de ilusão. E é para onde cada alma que acumula gnose suficiente eventualmente retorna. A frequência da unidade é o estado em que a alma reconhece, não como conceito intelectual, não como crença religiosa, mas como experiência direta e inegável, que ela é parte da mônada, que a separação foi sempre uma ilusão, que o véu que parecia dividir o humano do divino nunca existiu de verdade, só existia na percepção condicionada pelos arcontes. Nessa frequência, a alma experimenta o que os textos gnósticos descrevem como gnose suprema, o conhecimento que não vem de fora, que não é aprendido, que é lembrado. É a alma olhando para si mesma e vendo a mônada olhando de volta. Isso não significa que a alma na frequência da unidade desaparece, fica flutuando num êxtase permanente, abandona o mundo. Pelo contrário, muitos dos maiores gnósticos que viveram nessa frequência eram pessoas profundamente presentes, profundamente ativas, profundamente engajadas com a realidade ao redor. Mas havia uma qualidade em tudo que elas faziam que era impossível de ignorar. Uma paz que não vinha de circunstâncias favoráveis, uma alegria que não dependia de nada externo, uma compaixão que não era performática nem esgotável, porque a fonte dessa paz, dessa alegria, dessa compaixão, não era o mundo material. Era o pleroma fluindo através delas. No cotidiano, a alma na frequência da unidade é quase impossível de descrever com precisão, porque ela transcende os padrões comportamentais que usamos para classificar as pessoas. Ela pode ser reconhecida mais pela ausência de certas coisas do que pela presença. Ausência de medo existencial, ausência de necessidade de aprovação, ausência de rancor ou ressentimento acumulado, ausência de urgência neurótica. E pela presença de outras, uma capacidade de silêncio confortável, uma escuta que vai além das palavras, uma sabedoria que não precisa se anunciar, uma leveza que coexiste com profundidade absoluta. Agora eu quero te perguntar algo. Enquanto eu descrevia cada uma dessas 7 frequências, alguma delas te tocou de uma forma especial. Não necessariamente a mais alta, não a que você acharia mais impressionante para anunciar para os outros, mas aquela que, quando eu descrevia os comportamentos cotidianos, você se viu ali? Aquela que te fez pensar, é exatamente assim que eu me sinto? Porque essa é a sua frequência atual. E ela não é melhor, nem pior que nenhuma outra. Ela é o seu ponto de partida honesto no mapa. E aqui está uma das coisas mais importantes que o gnosticismo nos ensina e que o espiritualismo de fachada nunca vai te dizer. Você não pode pular frequências. Não existe atalho. Não existe meditação, não existe cristal, não existe ritual, não existe guru que vai te teletransportar da frequência da sombra para a frequência da unidade sem você ter atravessado tudo que tem no meio. Porque o que move uma alma de uma frequência para outra não é técnica. É gnose. É conhecimento real, adquirido através de experiência genuína, de questionamento honesto, de disputa com as próprias sombras, de confronto com os próprios condicionamentos. E isso não tem atalho, porque o caminho é o próprio destino. O que você pode fazer, aqui e agora, é o que todo gnóstico autêntico sempre fez. Ser honesto sobre onde você está. Isso parece simples, mas é um ato de coragem enorme, porque a maioria das pessoas prefere acreditar que está numa frequência mais alta do que realmente está. É muito mais confortável se identificar com o guerreiro ou o arquiteto do que admitir que ainda está no eco, ainda agindo por medo, ainda seguindo as regras dos arcontes, enquanto sonha com a liberdade que não busca de verdade. A honestidade brutal consigo mesmo é o primeiro e mais radical ato gnóstico que existe. Eu quero te falar também sobre algo que os textos de Nag Hammadi descrevem e que é raramente discutido nas tradições espirituais modernas. A questão de que nem toda alma percorre esse caminho na mesma velocidade e nem toda alma está destinada a percorrê-lo completamente nessa existência. Os gnósticos reconheciam 3 tipos de humanidade. Os ílicos, completamente presos à matéria e que raramente acordam. Os psíquicos, que têm potencial de despertar, mas dependem de impulso externo. E os pneumáticos, que carregam dentro de si o pneuma em abundância suficiente para que o despertar seja não apenas possível, mas inevitável. Não importa quantas vidas leve, a alma pneumática vai encontrar o caminho de volta ao pleroma. E agora, eu te faço uma pergunta que só você pode responder. Você sente que o pneuma está em você? Não precisa responder para mim, não precisa provar para ninguém, mas internamente, honestamente, você sente aquela centelha? Aquela coisa que não para de te empurrar em direção a perguntas que o sistema não quer que você faça? Aquela inquietude que nenhum entretenimento, nenhuma substância, nenhuma distração consegue silenciar completamente?
Se a resposta for sim, você já tem sua resposta sobre quem você é no mapa gnóstico. Você é uma alma que acordou o suficiente para saber que não está completamente acordada. E isso, paradoxalmente, é o sinal mais claro de que o pneuma está ativo em você. O que acontece com essa consciência daqui para frente depende de uma única coisa: o que você faz com ela. Porque o gnosticismo nunca foi uma tradição de espectadores. Os gnósticos autênticos eram pessoas de ação espiritual. Eles criavam, escreviam, ensinavam, questionavam, confrontavam, protegiam o conhecimento com sua própria vida. Eles sabiam que a gnose não é um troféu para colecionar, é uma responsabilidade para exercer. Cada vez que você compartilha um insight genuíno com alguém que está acordando, cada vez que você se recusa a participar de um mecanismo de controle que antes você seguia automaticamente. Cada vez que você escolhe o desconforto da verdade, em vez do conforto da ilusão, você está agindo como um gnóstico, você está movendo sua frequência. Quero que você faça uma coisa agora, aqui nos comentários. Escreve: minha alma reconhece a frequência, e coloca um número: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Sem julgamento, sem competição. Isso não é ranking, isso é mapa. E quando você escreve isso publicamente, mesmo que seja aqui, nessa comunidade que entende a linguagem, você está fazendo algo que os gnósticos chamavam de confissão pneumática, o reconhecimento em voz alta do seu estado espiritual atual. Isso tem um poder que vai além da psicologia. É o pneuma se afirmando através da palavra, e essa afirmação tem consequências reais na sua jornada. Eu também quero te deixar com uma reflexão final que vem diretamente do Evangelho da Verdade, um dos textos encontrados em Nag Hammadi, que diz algo que posso parafrasear assim: o erro cria a ignorância, e a ignorância cria o medo, mas o conhecimento dissolve o erro como a névoa dissolve com o calor do sol. Não existe punição pelo tempo que você ficou em frequências mais baixas. Não existe culpa pelo sono. Existe apenas o despertar, que acontece no momento certo, quando a alma acumulou gnose suficiente para suportar a luz da verdade sem fugir dela. Você achou esse canal porque algo dentro de você reconheceu que ele tinha algo que você precisava. Isso não é coincidência. Isso é o pneuma, navegando pelo oceano de informação do mundo moderno e encontrando o que ressoa. Esse reconhecimento que você sentiu ao clicar, ao assistir, ao ouvir, é a mesma centelha que os gnósticos descreveram há 2000 anos. Ela sempre esteve em você. Ela sempre vai estar. A diferença entre uma alma que fica presa e uma alma que retorna ao pleroma é apenas isso. Quantas vezes ela escolheu prestar atenção na centelha em vez de sufocar ela com o barulho do mundo? Prestar atenção na sua centelha. Ela tem muito mais a te mostrar.